Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre distância entre dois pontos, para dar sequência ao nosso estudo de geometria analítica. Bom, proponho a vocês que pensem nessa situação problema a seguir. Dados dois pontos no plano cartesiano, então o ponto A e o ponto B, e esses pontos, a gente unindo esses pontos, a gente tem um segmento de reta. Eu quero calcular a distância entre eles. Quando se fala distância em geometria, é a menor. Então, a distância entre dois pontos é o segmento de reta formado por eles. Então, pensem como vocês calculariam a distância de A até B ou até mesmo o comprimento entre A e B. E aqui eu estou chamando de D. Tá certo? Pensem um pouquinho. Então, como vai ficar o cálculo dessa distância? Como a gente sabe que o plano cartesiano ele é formado por dois eixos e esses eixos são perpendiculares, por isso que o nome é plano cartesiano ortogonal, porque a posição relativa entre os dois eixos é de perpendicularidade. Tá certo? Então, o plano cartesiano ortogonal. Nós podemos formar um triângulo retângulo a partir desse segmento AB, onde AB vai ser hipotenusa. Tudo bem? Então, aquilo que eu falei sobre o plano cartesiano ser ortogonal, ele vai nos garantir que esse segmento e esse outro segmento, eles serão perpendiculares. Eu vou chamar esse ponto de intersecção dos mesmos de ponto C. Tá certo? Então, a gente tem um triângulo retângulo, ABC, e a gente quer o valor da hipotenusa AB. Como que a gente vai fazer para calcular? Então, de acordo com o exercício, a gente sabe que o triângulo é retângulo, então a gente pode usar o teorema de Pitágoras, né? Sendo que AB é hipotenusa. Então, eu vou ter hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado. Qual vai ser o valor do nosso cateto? Como esse segmento AC é paralelo ao eixo das abscissas, a gente tem a distância do comprimento da unidade 4 até a unidade 10. Da unidade 4 até a unidade 10, nós temos 6 unidades. Então, de A até C vale 6. Então, D ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, mais, pelo teorema de Pitágoras, né? BC é o outro cateto. Esse outro cateto a gente tem de 4 para 8. Então, a diferença entre 8 e 4, 4 unidades. Ou seja, de 4 para chegar em 8, 4. 4 ao quadrado. Então, teremos que D ao quadrado igual a 36 mais 16. Então, D ao quadrado igual a 52. Portanto, a nossa hipotenusa vale raiz de 52. Certo? Para deixarmos a resposta mais elegante, digamos assim, o valor de D, como deu um número irracional, uma raiz não exata, a gente pode verificar se é possível extrair a raiz, extrair alguém do radicando, né? Ou seja, fatorando, decompondo esse número. Vamos dividir 52 por 2, teremos 26. 26 por 2, 13. 13 é primo, só dá por 13 mesmo. Esse 2 sai da raiz, a 13 fica na raiz. Então, teremos que a distância, 2 raízes de 13. Ok? Essa foi a forma que a gente encontrou para determinar o comprimento AB, ou seja, a distância do ponto A ao ponto B. Porém, meus amores, a gente precisa identificar onde está a geometria analítica nessa situação. Ora, se é dado um ponto A e a localização desse ponto A, é 4 na abscissa e 4 na ordenada, ou seja, as coordenadas cartesianas são 4, 4. E o ponto B?
a localização dele, 10 em x, 8 em y. O que podemos fazer sem usar a geometria plana agora? Na verdade, nós vamos acabar usando a geometria plana por conta da própria demonstração, mas somente usando essas coordenadas, como que a gente pode chegar ao valor da distância de A até B, ou seja, do comprimento AB? Bom, pensem um pouquinho. Bom, então para entendermos essa situação, como se calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano, usando as suas coordenadas cartesianas, sem precisar fazer toda vez um triângulo retângulo e assim descobrir a hipotenusa, a gente vai ter que fazer uma demonstraçãozinha aqui, certo? Então, eu peguei um plano cartesiano genérico, aqui a gente não tem as unidades marcadas, a gente não tem os valores em números absolutos marcados nos eixos. Então, o ponto A, a gente vai falar que a localização dele nas abscissas é XA. Nas ordenadas, YA. Tudo bem? O ponto B, a gente vai falar que nas abscissas é XB. E nas ordenadas, YB. Como eu disse, para a demonstração, a gente vai ter que usar o teorema de Pitágoras. Só assim, depois que demonstrarmos, poderemos utilizar a fórmula que nós vamos chegar. Então, a gente pode, como na prática nós fizemos na situação inicial, formar um triângulo retângulo aqui. Tá certo? Essa distância de A até aquele ponto C que a gente criou no exercício anterior, né? Lembrando que é um triângulo retângulo, novamente, a gente não tem a distância final, que é XB, que é de 0 até XB, menos a distância de 0 até XA. Por quê? Porque esse comprimento inteirinho é XB. Só que eu não quero ele inteirinho, eu quero só de XA até XB. Então, seria XB menos XA, o que a gente chama de delta X. É a variação de X. E a variação de X a gente calcula por XB menos XA. Agora, vamos aqui ao outro cateto. O outro cateto é a variação de Y. Temos Y final, que é YB, menos Y inicial, que é YA. Que aí nós vamos ter esse comprimento aqui. Tá? Tudinho é YB, mas eu não quero tudinho, eu quero só esse cateto, então é de YA até YB. Então, aqui é delta Y. E delta Y pode ser calculado por YB menos YA. Como eu quero a distância de A até B, que é a hipotenusa do nosso triângulo retângulo, nós vamos chamar de D, então vai ser D ao quadrado igual cateto ao quadrado, quem é um dos nossos catetos, é XB menos XA. XA ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado. Certo? Portanto, a distância entre dois pontos, ela poderá ser calculada como a raiz de tudo isso aqui, ó. Eita, que raiz? Melhorou um pouquinho. A raiz de delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado. Tudo bem? Essa é a fórmula para determinação da distância entre dois pontos no plano cartesiano, dadas as suas coordenadas cartesianas. Tá bom? Bom, voltando ao exemplo inicial, como será que a gente pode calcular a distância entre o ponto A e B do plano cartesiano sem utilizar o teorema de Pitágoras diretamente, usando sim as coordenadas dos pontos? Ó, dadas as coordenadas dos pontos, como que eu vou calcular a distância entre dois pontos? Vamos usar a fórmula. Distância igual delta x ao quadrado, colocar entre parênteses, né, porque é a diferença ao quadrado, né, mais delta y ao quadrado.
Distância igual. Raiz. Delta x é xb menos xa. Então, teremos 10 menos 4 ao quadrado, mais delta y, yb menos ya, ou seja, 8 menos 4 ao quadrado. Então, assim sendo, vamos apagar aqui em cima para a gente ver o que vai dar esse negócio aqui. Então, teremos, vamos continuar aqui em cima, ó, que D igual. Eita, mas que asterisco lindo. D igual. 10 menos 4, 6. Então, 6 ao quadrado, mais 8 menos 4, 4. 4 ao quadrado. Distância igual a raiz de 36 mais 16. Distância igual a raiz de 52, que há pouco vimos que é igual a 2 raiz de 13. Ok, meus queridos.